Olá, meu amigo, minha amiga do curso online pré-medicina. Essa será a nossa segunda aula. Se vocês acessarem o nosso canal lá, Pré-Medicina JUS do YouTube, vocês verão que eu dei a primeira aula fazendo um cronograma, falei da bibliografia, enfim. Mas vamos ver os temas da aula de hoje. Então tá aí, ó. Esses aí são os nossos temas. Você é nosso aluno online aí. Quais serão os temas? Iremos falar um pouco da origem de tudo. Depois nós iremos falar um pouco também da atmosfera primitiva. E ter uma noção de como é que se processou o surgimento dos primeiros seres vivos, Oparin, Fox. Ok? Não pode ser muito longo, porque senão você sabe. Não esqueça de acessar e fazer inscrição lá não. Se inscreva no canal, ok? Então vamos para frente aí. Então tá aqui, ó. Esse é nosso primeiro foco é esse aí, ó, o sistema solar e a formação da Terra. Então, a hipótese mais aceita atualmente é que o nosso planeta ele surgiu de uma grande explosão, o famoso Big Bang. Tecnicamente, nós sabemos que você que gosta de astrofísica, enfim, você sabe que esse termo Big Bang tem um valor pejorativo. Mas, enfim, isso é outra conversa. Vamos nos ater ao que nos interessa pelo foco do Exame Nacional do Ensino Médio 2013. Você não pode viajar demais, não. O Enem ele é preciso. Ele quer testar o seu conhecimento. Eu irei comentar algumas provas da ciência da natureza, na área de biologia, na química, na física. Então, você tem que ficar focado no que ele quer. Então, vamos lá. Essa primeira imagem aqui mostra a explosão. Tá? Houve uma grande explosão, então. E a partir disso aí, uma grande massa gasosa começou a girar em torno do seu próprio eixo, vamos colocar assim, só para vocês entenderem. E aí foi surgindo os planetas. Tá? Você está vendo aqui a Terra, o nosso foco, né? A biosfera. Nós vamos estudar a biosfera e aqui a planeta Terra. A biosfera seria a parte da Terra onde é a possibilidade da existência de vida. Enfim. Então, mas antes de nós seguirmos aí, eu quero passar um trecho de um documentário para vocês, ok? Aí nós iremos detalhar como é que era a superfície da Terra, como é que era a atmosfera primitiva. Eu vou até passar o próximo slide, aliás, não, eu vou passar primeiro o vídeo para vocês, depois nós voltamos e comentamos alguns detalhes importantes. Isso aqui não vai ser um curso muito aprofundado, o Exame Nacional de Ensino Médio infelizmente, não cobram isso. Na sala presencial, nós aprofundamos mais o assunto, porque vestibulares geralmente cobram mais, ok? Mas iremos tocar nos assuntos fundamentais para que você chegue no dia da prova do Exame Nacional de Ensino Médio gabaritando, ok? Então vamos ver esse documentário aí. Nosso planeta nasceu de uma nuvem de poeira cósmica e começou a se consolidar há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Daquele momento até a formação das rochas mais antigas, passou-se 1 bilhão de anos. Você vai ver agora como foi este primeiro período. O planeta era muito maior do que a Terra atual, pois era formado principalmente por gases, em especial o hidrogênio e o hélio. Os demais elementos da composição gasosa certamente estavam em proporções semelhantes às de todo o universo. Aos poucos, por contração e acréscimo de matéria interestelar, a massa da Terra foi crescendo e o protoplaneta criou ao seu redor um potente campo de gravidade. A contração e o calor gerados pela radioatividade faziam a temperatura alcançar 2.000 ou 3.000 graus Celsius e, por causa disso, a maior parte do hidrogênio e do hélio perderam-se no espaço cósmico. Com o início
do resfriamento da camada externa do planeta, formou-se uma atmosfera primitiva composta pelo que restou do hidrogênio e do hélio, além da amônia, metano e pequenas quantidades de oxigênio e carbono que começaram a formar algumas moléculas. Pessoal, agora, até agora, o que nós vimos aí desse vídeo? O que você tem que prestar atenção? Você nota o seguinte, que qual é a hipótese mais aceita em que tange a formação dos sistemas químicos? Na realidade é o seguinte, o que você tem que notar? Que é cobrado muito em prova, o que eles cobram de você em prova? Você tem que entender que a Terra primitiva, esse documentário está mostrando o quê? Instabilidade. Então aí houve um surgimento de uma série de átomos. Então esses átomos eram chamados de átomos livres. Átomos livres. Então neste momento, você viu que ele falou de elevada temperatura, mas você tem que perceber que essa elevada temperatura significa o quê? Significa que as elevadas temperaturas da Terra, da atmosfera primitiva, impossibilitou de início que os átomos se ligassem para formar as biomoléculas, que seriam, por exemplo, os aminoácidos, que nós iremos estudar posteriormente. Então, apareceu esse aqui como sempre, né? Mas vamos lá. Então, o que nós temos que perceber, então? Fique atento com as perguntas. Quais são os principais gases da Terra primitiva? Quais são os principais gases? Os alunos geralmente excluem o oxigênio. Você está vendo no documentário que o oxigênio está aí. É claro, obviamente, os principais gases não eram o oxigênio. Era o metano, como você está observando o metano aí do lado direito, a amônia, o hidrogênio, o nitrogênio, o carbono. Mas bioquimicamente, o que você tem que ver aqui é que esses átomos são átomos livres, ok? E eles não tinham a possibilidade de quê? De fazer ainda grandes ligações para formar, volta a repetir, os primeiros aminoácidos que nós iremos ver daqui a pouco, o experimento de Miller, ok? O aparelho dele. Então, outra coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte, observe que à medida que essa massa gasosa ela foi se condensando, ou seja, à medida que ela vai perdendo energia, condensação, você sabe o que é condensação. Condensação, você já sabe lá da química o que é condensação. Não preciso falar para você, né? Espero que você saiba. Então, à medida que essa massa gasosa vai se condensando, o que vai acontecer? Os corpos mais densos, eles tendem a ficar mais profundos, como, por exemplo, o silício, o alumínio. Eles vão se concentrando mais no núcleo, por assim dizer. E os outros menos densos vão ficando na parte mais externa, aí, formando, por exemplo, carbono, nitrogênio, oxigênio. Então, é bom você ter essa diferença. No centro, então, nós temos o ferro, vou pôr assim na ordem em termos de densidade. No centro da Terra, você tem o ferro, tem o níquel, por exemplo, você tem esses como principais. Mais acima, menos denso, na outra camada, você tem o alumínio, tá? Você tem aí o enxofre, por exemplo, o silício, o fósforo. E mais acima, tá? Menos denso aí, você tem o hidrogênio, o carbono, enfim. Nitrogênio, carbono, você não precisa ficar decorando isso não. Só para você ter uma pequena noção. Mas vamos continuar vendo o vídeo aí, ok? O oxigênio ajudou a formar a água e os silicatos. O hidrogênio também contribuiu para formar a água. O nitrogênio integrou os nitratos metálicos e o carbono continuou presente no metano e no gás carbônico. O resfriamento da crosta terrestre prosseguiu. Porém, o intemperismo fez com que grandes quantidades de vapor de água viessem do interior do planeta durante as erupções vulcânicas. Ou seja, o que você está... Vamos deixar passar um pouquinho, né? E, devido às radiações solares, parte dessa água era decomposta em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, por ser mais leve, escapava da atmosfera. O oxigênio que ficava retido reagia com o resíduo de amônia, formando nitrogênio livre e água.
Os nitratos metálicos também se decompunham e também formavam nitrogênio livre. O resíduo do metano, por sua vez, reagia com o oxigênio, formando dióxido de carbono ou gás carbônico e mais água. Foi assim que o nitrogênio e o oxigênio foram tomando conta da atmosfera até ocupar 99% da atual composição, que também inclui gás carbônico, gases residuais e vapor de água. A água, na sua forma líquida, começou a ganhar volume e passou a ser aprisionada nas grandes depressões do planeta, agora já resfriadas, formando os oceanos que recebiam seu conteúdo salino vindo do interior da Terra pelas erupções vulcânicas e vindo da superfície com erosão provocada pelas chuvas. Estava formada a maior parte da camada de água que existe em torno do planeta e que se chama hidrosfera. A quantidade de água foi aumentando e se acomodando em oceanos cada vez mais profundos, a temperatura se estabilizou, a atmosfera ficou mais transparente e a Terra já estava preparada para o próximo estágio que você vai conhecer seguindo em viagem pelo mundo do conhecimento. Queridos, então voltando aqui, queridos, vamos então continuar aqui. Então o que nós temos aqui? Então nós temos que prestar mais atenção no seguinte, sobre a estrutura interna da Terra, tectonismo, vulcanismo, terremotos. O que é tectonismo, vulcanismo, terremoto, que foi mostrado aí, né, nesse pequeno documentário, nessa parte desse documentário? São agentes modificadores de relevo interno. Então, no início da Terra primitiva, vamos ver esse slide, vamos ver, no início da Terra primitiva, o que vocês, alunos online, amigos e amigas, vocês têm que perceber? Havia um intenso tectonismo, um intenso vulcanismo, terremotos aqui na Terra, ok? Então vamos lá. Então a formação da Terra primitiva. O que você vai notar? Observe atentamente aqui nesse slide aqui, olha. O que você nota? Ah, eu estou vendo aqui raios. Ah, você está vendo raios. Ah, eu estou vendo aqui também vulcão. Parece que tem um vulcão, né, soltando gases aqui, né? Pois é. O que você tem que perceber? Aí nós temos que nas condições reinantes da Terra primitiva, principalmente a partir das moléculas, vamos colocar as moléculas mais simples, que constituem a atmosfera, devem ter formado espontaneamente todos os tipos de moléculas essenciais à vida. Essa formação tem sido comprovada em laboratório através de experiências que simulam as condições da Terra primitiva. E quais são essas condições da Terra primitiva? Primeiro, violentas tempestades devido à condensação da água nas camadas altas e frias da atmosfera. Então, o que acontecia? Na superfície terrestre, você nota, você vai pegar sua apostila lá, você vai ver, eu escrevi lá, que na superfície terrestre havia o quê? Um intenso vulcanismo, ou seja, na superfície a temperatura está o quê? Está elevada. Com isso, há uma evaporação, que você viu no vídeo, a formação dos rios, então vai haver uma formação, uma evaporação das moléculas de água, rompendo as ligações chamadas ligações de hidrogênio. Então rompe essas ligações de hidrogênio, mas à medida que o vapor de água vai subindo, chega na atmosfera, ela está fria. Então vai haver o quê? Vai haver uma condensação. Observe aqui a chuva, ó. Vai haver uma condensação lá nas nuvens, e com isso você vai haver o quê? Vai haver um intenso, olha o raio aqui, ó, um intenso, uma tempestade. Obviamente você vai ter raios que nos interessam. Então, e outra coisa, essa evaporação rápida da maior parte da água caída durante a tempestade, devido à alta temperatura da superfície terrestre, forma esse ciclo aí. Então, com isso, você tem violentas tempestades. Muitas descargas elétricas, né? Obviamente, durante a tempestade, está vendo aqui o raio. Então, resumindo, o que você tem que saber? De início,
na Terra primitiva, houve uma grande dificuldade para você formar as principais moléculas, porque os átomos livres, eles não conseguiam se ligar, e mesmo porque eles eram bombardeados intensamente por radiações ultravioletas, descargas elétricas, e isso, atingindo as moléculas da atmosfera, isso causava o quê? Ruptura das ligações que unem os átomos de hidrogênio ao carbono, por exemplo, do metano, vamos dar um exemplo assim, ou de nitrogênio da amônio, que lá no desenho você viu, nós vimos lá no documentário, mostrou lá NH3, mostrou CH4, que é o metano. Então essas radiações ultravioletas, essas tempestades, rompiam essas ligações. O que nós tínhamos? Ué, nós tínhamos então pedaços de moléculas, ou seja, átomos livres. Então havia uma instabilidade. Você tem que pensar, quando eu falo em instabilidade, não é instabilidade só externa, não. Estou falando em instabilidade em termos molecular. As moléculas se formavam, mas devido a essa instabilidade, raios, radiações ultravioletas, rompiam essas ligações. Isso que você tem que pensar. Então, até nesse slide que você está vendo essas biomoléculas aqui complexas, isso aqui não existia. Tecnicamente, eu peguei esse slide aqui, mas tecnicamente não existia. Aqui você está vendo aqui, ó, no vulcanismo, ok? Você sabe que no encontro das placas, aliás, no afastamento das placas, nas chamadas placas tectônicas, que nós iremos estudar isso lá em geografia, que você deve estudar lá na área de ciências humanas, você vai ver o quê? Obviamente, você terá aqui uma liberação, vulcanismo, um vulcão, ok? Liberando gases e com isso aumentando a temperatura da água oceana, obviamente vai aumentar o nível de evaporação também. A evaporação não é só terrestre não, igual você está vendo aqui no slide não. Então, ou seja, outra coisa, o Enem ele gosta de cobrar o seguinte, se ele pegar essa ideia de terra primitiva, o que ele vai fazer? Isso que eu acabei de falar, as radiações ultravioletas, né, as descargas elétricas, romper as ligações, por exemplo, entre o hidrogênio e o carbono no composto metano, ou entre o hidrogênio e o nitrogênio no composto harmônico, formando o quê? Aí vai te perguntar, esses são os famosos radicais livres. Aí formava, então, os pedaços de moléculas produzidos dessa quebra, nós chamamos isso de quê? Radicais livres, que são extremamente reativos. Ok? Então não vamos alongar muito, não, que o Enem, quando cobra isso aqui, ele é direto ao assunto. Ele quer saber se você sabe o que é intemperismo. Você já sabe que intemperismo foi falado lá no vídeo. Intemperismo, você estuda isso lá na ciência humana, na área de geografia. O que são intemperismo? São agentes modificadores do relevo. Ele pode ser agentes modificadores interno e externo. Observe, vamos voltar aqui o slide anterior lá, só para você perceber. Ó. Isso aqui, ó, eu coloquei, ó, estrutura interna da Terra. Ok? Isso aqui não é um negócio da faculdade de biologia. Então, tectonismo, vulcanismo e terremotos, isso são agentes modificadores de relevos interno. Interno, o Enem cobra isso, hein? Mas isso você vai estudar lá em geografia. Agora não é o momento. Não. Basta que você saiba a biologia que os agentes modificadores de relevos internos são esses aqui, ó. Existem agentes modificadores de relevo externo. No caso, seria o quê? A erosão causada pelas enchentes, um exemplo, o vento. O vento também causa, ok? Vamos seguir então. Agora, tá vendo aqui, ó? Nós iremos ver o experimento, o aparato experimental de Miller. Miller, ele simulou o que aconteceu. Vamos ler aqui, não custa nada, né? Tá aqui, ó, síntese de monômeros. Que monômeros é esse que ele está procurando aqui? Então vamos lá. A formação de aminoácido. Lembra o que são aminoácidos? Os aminoácidos são monômeros das proteínas. Assim como os nucleotídeos, eles são monômeros do ácido desoxirribonucleico ou ácido ribonucleico, que é o DNA e RNA. Então, o experimento de Miller, ele estava procurando justamente esses monômeros de aminoácidos, porque a partir do tijolo de formação das proteínas que são aminoácidos e os tijolos de formação do DNA e o RNA, que é os nucleotídeos, ele queria chegar ao quê? Basta você perceber que você é mais proteína, você precisa do DNA. Sem DNA, você não tem duplicação. Não há
não há como você reproduzir-se sem DNA. Você precisa de um núcleo e dentro desse núcleo você tem lá os cromossomos, que é o DNA espiralizado. Enfim, vamos entrar nesse método, diferença de gene, cromossomo, DNA agora não, ok? Então vamos continuar aqui. Ó. A formação de aminoácidos, o que ele fez? Vou direto para o slide, depois você lembra. Vou deixar... Então o que ele fez? Ele simulou. Nós vimos no início lá que havia o quê? Descargas elétricas. Então ele vai colocar aqui dentro desse tubo o quê? Os principais gases. Quais são os principais gases? Metano, vai ter vapor de água, ok? Amônia. Então ele vai colocar esses principais gases aqui e ele vai recolher aqui o quê? Pequenos aminoácidos, entre aspas, não aminoácidos como nós vimos hoje. E com isso ele chegou à conclusão que então quer dizer que há uma possibilidade. A ciência pensa da seguinte maneira, teoria molecular. A ideia de que nos mares primitivos nós tínhamos então condições na Terra primitiva, mais especificamente, vamos pegar a Terra inteira. A Terra primitiva tinha-se condições para a formação de quê? Dos monômeros da vida, que no caso ele pensa, no caso seria os aminoácidos, também nucleotídeos. Enfim, ok? Então não vamos delongar muito não, porque senão o vídeo fica muito grande. Então vamos para frente. Tá aqui, olha. Stanley Miller interessou-se profundamente e desenvolveu um experimento onde construiu um aparelho que reproduziria as condições existentes na Terra primitiva. Já vimos isso. Os aparelhos o aparelho constituía um balão de vidro em que Miller colocou gases amônia, metano, vapor d'água, hidrogênio. O que é isso, Chico? Amônia, metano, vapor d'água e hidrogênio são os principais gases que encontrávamos na Terra primitiva, como nós já vimos. Então ele vai submeter esses gases ao aquecimento elevado, elevadas temperaturas nós vimos, e a constante descargas elétricas. O que vai acontecer? O vapor d'água e o calor eram fornecidos através de outro balão ligado ao aparelho contendo água em ebulição. Quando o vapor d'água circulava no aparelho, acabava condensando, nós vimos lá, e precipitava-se novamente, simulando o quê? O que acontecia lá na Terra primitiva, que é a chamada simulação das chuvas. Uma semana após a circulação contínua dos gases no sistema, o que Miller vai observar? Miller colocou o produto que se acumulou em um reservatório e analisou o resultado. Qual foi o resultado na presença de um carbono e 11 aminoácidos? Então, ao fazer isso, ele fez a análise lá da água. O que surgiu? Vamos ver. Surgiu um carboidrato. O que são carboidratos? Carboidratos são monossacarídeos, por exemplo, carboidratos. Na realidade, esse termo carboidrato, os glicídios, não confunda glicídios com glicerídeos, os glicídios, que são os açúcares, carboidratos são nome errado, mas já se popularizou, mas é errado. Tá? E por quê? Porque na época que eles estudavam, então toda vez que eu fizer uma reação eu tenho carbono mais forma carbono e hidrato. Então, mas na realidade não é isso. Enfim, deixa para lá. Isso não vem muito ao caso. O Enem não vai cobrar isso aí. Então aqui ele analisou, viu que um carboidrato e 11 aminoácidos, 11 monômeros formadores que vão ligar entre si, podem se ligar entre si formando poliaminoácidos. Ou seja, formando as proteínas, né? Sendo 4 deles abundantes nas proteínas encontradas nos seres vivos. Se encontramos esses aminoácidos aqui, eles estão presentes nos seres vivos? Então ele seguiu. 4 anos após o experimento de Sandler e Fox, ele vai fazer o quê? Baseou-se nos resultados de Miller e fez uma nova experiência, onde ele submeteu um aquecimento prolongado, ficou faltando aqui, corrija aí, tá? Prolongado, uma mistura seca de aminoácidos. E após um lento resfriamento, constatou que havia se formado moléculas mais complexas, as chamadas biomoléculas, resultantes da união de vários aminoácidos. Então quer dizer que vários aminoácidos, então, é uma molécula complexa? Sim. Como é que eu chamo essa molécula complexa? Vamos estudar isso. Vamos estudar isso aonde? Estudar isso lá em biomoléculas, bioquímica, biomoléculas. Continuando aí. Se está rápido, está rápido, mas você para, lê com calma. Então, os compostos formados tinham muitas características das proteínas encontradas nos seres vivos. De novo, podendo até serem decompostas por enzimas proteolíticas. Não achei escrito errado, não, mas está certo. Proteolíticas mesmo.
Os resultados de Miller e Fox serviram para reforçar o raciocínio de Oparin. Tá? O que é Oparin? Daqui a pouco nós vamos ver. A primeira forma de vida deveria ser unicelular, tá? Heterótrofa ou heterotrófica, tá? Corrija aí, e sem ancestral vivo, tá? Não parar para editar, né? Porque nós temos muita aula para falar. Então, nós vamos discutir também essa questão da origem. Os primeiros seres vivos eram heterótrofos ou eram autótrofos? Tudo indica que é heterótrofo. Nós vamos ver por quê. Ela é unicelular ou pluricelular? Vamos discutir também. Essas são algumas explicações que procuram esclarecer a origem da vida. Mas, observe, são teorias. Tem um professor de biologia que ele dá isso como verdade absoluta, ó. Mas são teorias que podem ser reformuladas ou até mesmo, ó, substituídas. O cara começa a dar aula dele e fala do método científico. O método científico, você tem, primeiro, você faz uma observação, você cria uma hipótese, você testa várias vezes a hipótese repetidamente, aí você chega a uma conclusão e isso vai levar a uma lei. Mas essa lei não é uma lei absoluta, não. Tá? O professor de biologia acha que a evolução, por exemplo, é absoluta. Não sei, até que se prova o contrário. Não pode dizer que sim e nem que não. Ok? Fique esperto com o Enem, hein? Fico esperto. Vocês gostam de colocar na redação, isso se fizer isso, vai resolver o problema. Você não sabe. Você aplicou aquilo que você está escrevendo lá na hora da sua redação, por exemplo? Você aplicou? É preciso que o governo desenvolva certas técnicas na área da educação. Você acha que o governo fez isso? Não. Então, fique muito cuidado. Já canso de falar, estou abrindo aspas aqui, eu canso de falar. O Exame Nacional de Ensino Médio não tem essa segmentação, essa sistematização. Prova de biologia, de física, de química, história, geografia. Para. Até tem. Você tem lá ciência, natureza, biologia. Ciência, natureza, 3 tópicos: biologia, física e química. Ciências humanas, ciências humanas então tem geografia, história, sociologia, filosofia, arte, música. Aí pronto. Então, sem parar com isso. Mas vamos continuar aqui, tá? No entanto, apesar de serem apenas teorias, teoria de quê? O que você está falando? Você está viajando aí, eu estou falando de Stanley Miller. Então, no entanto, apesar de serem apenas teoria, é o que temos de mais significativo para tentar explicar o mistério da origem da vida, ok? Copie isso aqui, galera. Copie, tente deduzir, tá? Já falei no início lá da aula, o objetivo dessa aula é facilitar o seu estudo. Você ter um guia, você não ficar na cega, tá? Então, vamos seguir. Beleza, só reforçando aqui, ó, quais eram os principais compostos químicos. Tá lá, o hélio, da água, carbono, nitrogênio, metano e amônio. Tinha também o ácido cianídrico, mas não veio em caso não. Isso aqui é o que mais cai em prova. Quais eram os principais compostos da Terra primitiva? Ó, guarde, ok? Vamos seguir. Então tá aqui o surgimento da vida. A ideia mais aceita é que a vida surgiu aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás. Então aqui novamente eu estou reforçando isso aí para vocês. Os principais gases, olha, metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Tá? A Universidade Federal de Ouro Preto cansa de perguntar isso aqui. A Unicamp, a USP, né? A FUVEST, os grandes vestibulares federais, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade URGS. Fique esperto, hein? Ok? Vamos seguir. Aqui nós temos a origem dos primeiros seres vivos, desculpa. Então você tem aqui a foto de Oparin e o Haldane. Então esses dois aqui vão falar o seguinte: os primeiros seres vivos surgiram na Terra, na água. Por quê? Na realidade ali, através de um processo, as biomoléculas, as moléculas, elas vão se agrupando através de certas afinidades bioquímicas entre si, e à medida que essas moléculas vão se agrupando entre si, elas vão formando uma espécie de membrana, e essa membrana promove o quê? Uma certa seletividade. E essas moléculas, ou seja, o primeiro ser vivo, a primeira coisa que tem que surgir, que ele vai falar, é uma membrana. Observa aqui esse desenho aqui, ó. Então surge-se uma membrana. Aí você fala assim, o que tem a ver? Observe. A ideia, como ele é um bioquímico, a ideia é o seguinte: as biomoléculas, tá aqui meio apagadinho, mas dá para você ver aqui, ó, os mais primitivos. Então,
nos mares primitivos, formou a famosa sopa, a sopa nutritiva. Então, dentro dessa sopa nutritiva, você tinha diversas moléculas que surgiram. Aqui você tem um vulcão que produz, que libera um grande número de gases. Então, a chuva caía, arrastava essas biomoléculas, esses átomos livres, para dentro de quê? Dentro dos oceanos. E dentro desses oceanos, então, surgiu o que nós chamamos de sopa nutritiva. Então, as biomoléculas, como eu estava dizendo, através de certas afinidades entre elas, elas vão se agrupar entre si e vão formar em volta dessas moléculas, uma certa membrana. Essa membrana vai separar o meio interno do meio externo. Isso tem uma importância no que tange à seletividade. E com isso foi se desenvolvendo. Além de mais, vai surgir, palavra para o Enem, apareceu coacervados. Desculpa. Apareceu coacervado, essa palavra quer dizer o quê? É forma de vida primitiva. Ok? Nós vamos discutir aí se os primeiros seres vivos eram eucariotes ou procariontes, melhor dizendo, ou eucarionte, mais tecnicamente falando. Então, o que você tem que guardar é isso. Tudo indica que os primeiros seres vivos surgiram na água. Então, um adágio no século XXI, né? Sem água não há vida. Ficam procurando vida em Marte, em Júpiter, em outros planetas. Aí. Tem água, então se tem água, é uma grande possibilidade de ali ter existido, obviamente, seres vivos. Então, galera, fique atento com isso aqui, né? Faça os exercícios para você se aprofundar. Isso é um foco. Claro que não dá, senão o vídeo fica muito grande. Não dá para se aprofundar. E nós poderíamos aprofundar muito mais isso aqui. Ok? Mas para o Exame Nacional de Ensino Médio 2013, isso é suficiente, ok? Vamos lá, meu amigo, minha amiga. Então, finalizando aqui a nossa aula, vou deixar aqui para vocês, revisional, tá? Revisional para o Exame Nacional de Ensino Médio 2013. Nós teremos mais de 100 vídeos, né? Com certeza, mais de 100 vídeos lá. Tem aqui, nós vamos colocar lá no YouTube, lá nós temos no nosso canal. Não esqueçam quando vocês entrarem no canal, se inscreverem para vocês terem a atualização. Porque tem muito vídeo sendo masterizado, então demora para ser lançado. Mas quando nós lançarmos, vamos lançar 10, 20, 30, 40, 50, 100, muito rápido, ok? Então, onde vocês podem me encontrar? YouTube, pré-medicina Jus de Justiça, tá? Pré-medicina Jus no Google+, nós vamos transmitir algumas aulas online. No Facebook, escreva Alex Andrade com Y, Santos, tá? Se inscreva lá também. No Twitter, tá? No Twitter o pessoal não gosta muito não. E tem aqui o e-mail da turma, ok? pré-medicina@hotmail.com. Qualquer dúvida, mande para nós iremos analisar, ok? Então é isso aí, galera. Até a próxima. E não estude em escola ruim. A vítima vai ser você. Outra coisa, não deixe acumular matéria. A vítima vai ser você. Vocês, quando começam a estudar, vocês alunos, o presencial é assim, online também. Você quer estudar tudo de uma vez, aí você arruma uma confusão. Estude passo a passo. Tudo que nós iremos lançar nesse revisional turma do Enem, vai estar na sua prova. São pontos fundamentais do Exame Nacional de Ensino Médio. E eu posso falar isso. Eu faço o Exame Nacional de Ensino Médio desde quando ele começou. Eu estava no ensino médio, fui para a faculdade, faço faculdade ainda e continuo fazendo o Exame Nacional de Ensino Médio. Ok? Então é isso, galera. Bons estudos e até a próxima. Fui.